Olá, eu sou o professor Carlos, sou graduado em Ciência Jurídica pela Universidade Brás Cubas, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade Brás Cubas, pós-graduado em Processual Civil pela Universidade Brás Cubas. Falarei de um tema muito usado do sistema jurídico. Quem opera a ciência jurídica? Vou falar de ação penal. Então, primeiro, o que é ação penal? E o seu fundamento legal? O seu fundamento legal. O fundamento legal está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. E reza que o titular da ação penal é o Ministério Público, o MP, representado pela autoridade do promotor público. Ele tem o dever legal de fiscalizar, acompanhar a sua ação penal. E o que seria ação penal? Ação penal é o poder que o Estado tem de punir o agressor da lei. Por que usei o termo agressor da lei e não infrator da lei? O infrator da lei é um tema usado em sua normalidade. Qualquer operador do direito, ele vai usar o termo infrator da lei. Mas com a evolução dos direitos humanos, dignidade à pessoa humana, tem um seu novo conceito, o infrator da lei, que seria agressor da lei. Então, no momento que a pessoa pratica um fato previsto como crime, não importa a sua modalidade, crime de menor potencial, de médio potencial, de grave potencial e de gravíssimo potencial ofensivo, que seriam os crimes hediondos, previstos lá na Lei 8072/90, crime considerado de altíssimo potencial ofensivo. Inicia então a ação penal. Se instaura o inquérito policial e posterior do inquérito policial o processo. E qual seria a peça inicial da ação penal? A denúncia oferecida pelo Ministério Público, que seria o titular da ação penal. Então, ação penal, o titular, o Ministério Público, com base em fundamento lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, às 16 horas, viu, pessoal? Não esquece, é um detalhe importante para quem opera profundamente o direito. Cai muito em concurso público. Então, iniciação penal. Fazer uma colocação rápida de ação penal. Qual é o papel do promotor? Ele pode pedir absolvição do réu? Pode. Ele pode pedir a condenação? Pode. O que o Ministério Público não pode é desistir da ação penal. Princípio da obrigatoriedade do promotor atribuído na Constituição Federal. O promotor acata o que discorre o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o que seria uma ação penal? Pública incondicionada. Incondicionada é quando independe da vontade do agente. Ocorreu um fato típico e antijurídico previsto em lei vigente e automaticamente chega ao conhecimento da autoridade pública um crime de ação penal pública incondicionada, ela deverá, de ofício, tomar as providências legais. Caso ela não faça a obrigação atribuída pelo Estado, ela vai concorrer a um crime previsto lá no artigo 319 do Código Penal, que seria prevaricação. Deixar de tomar as providências legais ou retardar a obrigação de ofício. Também pode concorrer ao artigo 320 do Código Penal, que seria condescendência criminosa.
Então, ação penal pública incondicionada independe da vontade da autoridade. Chegando ao seu conhecimento, ela deverá tomar as providências legais para não concorrer a um crime de prevaricação. Esse é uma noção básica de ação penal pública incondicionada. O que seria ação penal pública condicionada? Ela depende da representação do ofendido ou seu representante legal e também requisição do Ministério da Justiça. Então vamos entender o que seria uma ação penal pública condicionada. Quando o crime é de ação penal pública condicionada, haverá sempre um parágrafo único com a seguinte redação: somente se procede mediante representação. Grava a palavra representação, palavra-chave. Ocorrendo a palavra representação,